A verdade, a PNL, ela não é realmente um arcabouço teórico. Definir o que é PNL não é coisa mais simples. Inclusive, um dos criadores da PNL, da programação neurolinguística, Richard Bandler, juntamente com John Grinder, né, que criaram aí a PNL do jeito que a gente tem hoje, ele mesmo não tem muita habilidade em definir o que é PNL. Ele vai falar que PNL é a busca pela excelência, PNL é usar aquilo que funciona. Peraí, se é usar aquilo que funciona, não tem um arcabouço teórico único, e realmente não tem. Mas por que a PNL não tem um arcabouço teórico único? Por que a PNL, às vezes, tem conhecimentos que são tão distintos? Simples, é porque, na verdade, é um conhecimento que surgiu de um grupo de estudos. A chamada programação neurolinguística, ela surge de um grupo de estudos chamado META, lá na Universidade da Califórnia, e quem participava era Richard Bandler e Frank Puselic. Não tinha o John Grinder ainda, não. Não tinha o John Grinder. Na verdade, era Frank Puselic e Richard Bandler. E eles tinham um grupo de estudo que eles queriam entender a estrutura que existia oculta por trás dos atendimentos de vários terapeutas. E começaram a estudar qual que era a estrutura por trás do atendimento da Virginia Satir, qual era a estrutura por trás do atendimento do Fritz Perls e, posteriormente, do Milton Erickson. Então, aí surge agora a primeira ideia, o primeiro motivo pelo qual o PNL não é realmente uma ideia única, não tem um arcabouço teórico único. É porque ela vai começar a partir da busca pela estrutura universal. Uma busca por uma estrutura que seria a melhor estrutura de comunicação, porque eles percebiam, e isso foi uma sacada bem legal que eles tiveram, que muito daquilo que os terapeutas faziam que funcionava, que os próprios terapeutas não sabiam por que funcionava. O próprio Milton Erickson, a própria Virginia Satir. Então eles começaram a entender essa estrutura que existia por trás dos atendimentos. Só que como é uma aprendizagem a partir da observação e como existem campos teóricos tão distintos, né? Porque Virginia Satir era terapeuta de casal, Fritz Perls era gestalt terapia, era um psicanalista que acabou se interessando por terapia humanista. Depois Milton Erickson, que era o grande mago da hipnose e que também entendia muito de psicologia humanista. Perceba que são campos do conhecimento distintos, mas eles começaram a perceber estruturas de comunicação, técnicas que eles usavam, cada um da sua forma, e como que poderiam aplicar aquelas técnicas. E aí, por conta disso, a PNL não tem um arcabouço teórico único, porque, na verdade, a PNL, ela busca fazer uma engenharia reversa. É interessante isso, né? Engenharia reversa. O que é uma engenharia reversa? Você vê que tem algo funcionando, e a partir da observação daquilo que funciona, você vai falar assim, olha, eu imagino que o que foi feito foi isso, isso e isso, e você começa a executar. Essa chamada programação neurolinguística, ela surge toda a partir da observação. A partir na verdade, um termo em inglês que vai ser modeling. Modeling, que é modelamento. Muita gente traduz como modelagem, mas modelagem, na verdade, seria shaping, que seria dar forma. Modeling modelamento é pegar a partir de um modelo. E aí começaram a fazer toda essa observação, começar a pegar dos modelos. E ao pegar a partir de um modelo e descobrir padrões de conversação, padrões linguísticos, inclusive John Grinder entrou nessa jogada assim. Ele era um grande acadêmico de linguística e ele que realmente entendia de Chomsky, de gramática transformacional, aqueles temas tão complicados que a gente tem na linguística, quem entendia disso era o Richard Bandler. Inclusive, as ideias da pragmática da comunicação humana do Watzlawick, Paul Watzlawick, tem até nesse livro em português, é um livro que não é dos livros mais fáceis também, que estão dentro das influências do Grinder, para poder identificar aspectos linguísticos, aspectos de comunicação que estavam por trás dos terapeutas. Só que, na verdade, não existe um arcabouço teórico por trás daquilo que a gente chama de PNL. Não existem, por exemplo, conceitos que são típicos da PNL, ao menos nesse momento, porque depois, quando surgiu o Diltz e outro pessoal aí na PNL, inclusive alguns
da hipnose ericksoniana, como o Gilligan, eles vão trazer alguns conceitos que são típicos, mas inicialmente a PNL ela surge a partir do modelamento, a partir da observação. E por ser um conhecimento obtido a partir da observação, não tem realmente um arcabouço teórico. E tem um problema, né? Tem um problema que engenharia reversa muitas vezes não mostra vários aspectos que são relevantes. Eu sempre, quando vou falar de engenharia reversa, né, e PNL, eu comento da minha habilidade de memorização. Não sei se você já viu, né, mas eu já participei de vários programas de televisão, Faustão, Luciano Huck, já fui no Jô Soares, já fui na Fátima Bernardes Montivez, já hipnotizei a Mônica Iose, o Adnei, enfim, eu já tenho uma experiência com televisão. E, geralmente, nesses programas de televisão, além de hipnose, eu faço demonstrações de memorização. Demonstração de memorização, alguém me fala uma data, eu falo o dia da semana, ou me dá uma lista, igual no Faustão, com 100 dígitos, eu tenho que memorizar os 100 dígitos, enfim, alguma habilidade desse tipo. Se a pessoa observa eu fazendo um número de memorização, ela pode me observar anos. Ela nunca vai descobrir o que eu faço, a não ser que eu conte, ou a não ser que ela realmente tenha um insight e comece a criar suas próprias técnicas mnemônicas. O ponto é que essa que é a grande treta. Quando a gente aprende algo a partir da observação, a gente deixa de ver aquilo que não é aparente. Então, se você, por exemplo, me vê no Fantástico, fui no Fantástico também, memorizando cartas de baralho, você não imagina, quando você me observa memorizando aquelas cartas de baralho todas, você não imagina que eu estou criando uma historinha envolvendo aquelas cartas. Não, você não imagina isso. Na verdade, você acha que eu estou realmente memorizando a carta propriamente dita. Mas, na verdade, eu estou criando uma historinha e memorizando a historinha. E a partir da observação, a gente perde isso. A gente perde isso a partir da observação. Porque se eu estou observando, ao estar observando, eu vou pegar aquilo que é visível. E a mnemônica não é visível. Assim como existem vários elementos também de terapia, de comunicação, que pela observação você não consegue pegar. Por exemplo, vou pegar uma coisa bem simples. Empatia. Empatia é um contexto, é um conceito que tem vários significados, mas vamos pensar aqui em Carl Rogers, que empatia é a habilidade de se colocar de forma genuína no lugar do outro. Se você observa alguém fazendo atendimento, você pode ver que aquela pessoa está sendo atenciosa, você pode ver que aquela pessoa está fazendo boas interferências, fazendo perguntas poderosas, tendo bons insights, mas talvez você, pela observação, não perceba. A preocupação em ter uma conexão genuína, em ter realmente empatia. Então, essa questão da aprendizagem a partir da observação, do modelamento, é uma aprendizagem que é um pouco complicada, porque a gente não tem acesso a tudo que está acontecendo. O próprio Skinner, né, na psicologia do comportamento, vai falar que a gente tem que se ater a falar daquilo que é observável. Só que quando a gente fala de competências, como a PNL fala, em que faz especulações, inclusive acerca de representação interna, fazem especulações acerca de vários elementos que são invisíveis a olho nu, a gente começa a ter um pouco de comprometimento aí desse tipo de conhecimento.